Clareamento dental é uma técnica utilizada para que nós tenhamos dentes mais brancos. Você sabe todos os mitos e verdades sobre o clareamento? Se você tem alguma dúvida, vem para esse Mandicast que eu te explico. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mandicast. O Mandicast é esse canal aqui do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic, onde nós apresentamos aqui temas relacionados à odontologia para você, cirurgião dentista, para você curioso que quer conhecer mais um pouquinho sobre a odontologia e os temas da odontologia também. E hoje nós vamos falar de um tema que envolve a beleza, a estética da boca, que é um procedimento realizado pelos dentistas chamado clareamento dental. E para isso eu convidei e já agradeço a professora Roberta Tarcani. Muito obrigado pela presença, professora. Eu que agradeço. A professora Roberta Tarcani é mestre e doutora em dentística pela Unicamp, professora da graduação e da pós-graduação aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. E hoje nós vamos então falar sobre estética. Uma parte dentro dessa estética, dos procedimentos que a gente pode fazer, é justamente o clareamento dental. A gente tem visto hoje, né, professora, a estética no brasileiro ele sempre foi muito importante, dos dentes inclusive. E a gente tem visto até atores, jogadores de futebol com dentes assim, que às vezes chamam bem a atenção pela tonalidade de cor do branco, né, que foram escolhidos. E para a gente entrar nessa parte da estética, uma das técnicas é o clareamento dental. Então, eu queria que você, primeiro, para a gente começar essa conversa, explicasse o que é o clareamento dental. Professor Marcelo, primeiro eu quero agradecer o convite em estar aqui, participar desse Mandicast e falar de um tema que hoje em dia é bastante atual, tendo em vista que os pacientes procuram muito essa técnica de clareamento, né? É uma técnica que realmente está voltada para melhorar a cor dos dentes dos pacientes e que, claro que existem diferentes procedimentos para melhorar a cor dos dentes dos pacientes, desde procedimentos mais invasivos, que a gente fala, que desgasta mais a estrutura dental, que são os laminados, são as facetas, são as coroas, que a gente vê muito hoje em dia nas celebridades, né? Como você falou, nos jogadores de futebol, mas a gente tem também as técnicas que são menos invasivas, que procuram mudar a cor do dente sem mudar a forma, sem desgastar a estrutura dental. Então, nessa técnica de clareamento, se usa um produto que é um peróxido de hidrogênio, né? É aquela água oxigenada que a gente vê em vários produtos que tem no mercado para clarear cabelo, pelos. Só que se usa um peróxido de hidrogênio específico para ser colocado nesse produto clareador, e esse produto é administrado, aplicado pelo dentista, né? O dentista vai definir qual é a melhor técnica para esse caso, observando qual que é o problema de cor envolvido nesse paciente, para poder usar esse peróxido de hidrogênio numa forma segura, numa forma que não cause danos, o que acaba sendo até mesmo uma questão muito importante nesse procedimento clareador, né, que é um produto que vai atuar na estrutura dental, ele vai quebrar os pigmentos, vai remover aquelas manchas que tem na estrutura dental, e por isso ele não é um tratamento que é totalmente inofensivo, que não vai causar alguns problemas. Então é super importante que tenha realmente a supervisão do dentista para poder realizar esse procedimento de clareamento dental. Tá. Quais são os produtos que podem ser utilizados para o clareamento? É só o peróxido de hidrogênio ou tem outros produtos? O peróxido de hidrogênio é a base, é o produto-chave que vai clarear os dentes, né? Então esse peróxido de hidrogênio ele pode ser formulado tanto em produtos que vão ser aplicados no consultório pelo dentista. Então a gente tem uma técnica de clareamento em que o dentista protege todo o lábio, todas as estruturas de tecido mole, gengiva, língua, para que aplique o produto no consultório e realmente precisa dessa proteção, porque o produto clareador ele é extremamente irritante para a gengiva, ele causa lesões, como se fossem queimaduras, né? Então ele precisa proteger todo
todas as estruturas moles para que possa, então, aplicar esse peróxido de hidrogênio. Né? Ele vai estar ali numa concentração muito alta. Como também existem produtos para clareamento contendo peróxido de hidrogênio, mas numa concentração bem inferior, em que o dentista orienta o paciente a aplicar esse produto clareador em casa, usando uma moldeira. Então, previamente é feita uma moldeira no consultório, com base no arco dentário, né, feita uma moldagem prévia, se faz uma moldeira e o dentista, então, orienta o paciente a aplicar esse produto clareador em casa. O paciente faz o tratamento em casa. Então, essas são as principais técnicas usando esse produto clareador. E é claro também que existem outros produtos que são vendidos diretamente para o paciente, né? Que muitas vezes o paciente acaba usando sem o conhecimento do dentista, sem o conhecimento de um profissional, e isso acaba muitas vezes trazendo danos, não sendo um procedimento nem sempre indicado para esse paciente. Tá. Né? Então você explicou que tem essa caseira e a realizada pelo dentista. Existe alguma diferença, alguma que seja mais efetiva do que a outra? Não existe diferença de efetividade. Ambas, como usam esse produto clareador, vão clarear. Né? O que a gente observa de diferença mesmo é o tempo que se aplica a cada produto, o tempo que vai ficar em contato com o dente. Quando se usa em consultório, pelo fato de ser uma concentração alta de peróxido de hidrogênio, o tempo de contato com a estrutura dental é menor. Mas isso não quer dizer que é a mais segura, né? Enquanto que na técnica que é feita em casa, com moldeira, a concentração é bem reduzida e o paciente acaba usando todos os dias, por alguns dias. Então, em relação à resposta clareadora, a gente não tem diferença. O que a gente tem algumas diferenças, dependendo da marca comercial, dependendo do protocolo de uso, a gente tem alguns problemas relacionados a essas técnicas, né? Então, algumas técnicas, em especial a técnica em consultório, como se usa uma maior concentração, às vezes alguma marca comercial que tem uma formulação um pouquinho diferente, pode realmente causar mais danos do que a técnica feita com moldeira. Mas que danos seriam esses? Esses danos, o principal dano, o principal problema que a gente vê atrelado à técnica de clareamento e que é algo que vem se estudando bastante para reduzir esses danos, é a sensibilidade, é a dor, né? Então, é muito comum os pacientes que fazem clareamento dental relatarem dor, né? Começou a usar tanto a moldeira ou fez a técnica em consultório, ele começa a se queixar de dor, parecem uns choquinhos que dá, né, no dente. E dor mostra que existe um problema, né? Tem muitos dentistas até que falam, a dor é algo que é atrelado ao clareamento, é normal você sentir dor durante o clareamento, mas na verdade não é normal. Quando a gente tem dor em qualquer parte do corpo que a gente sente dor, é um sinal de um processo inflamatório, de algo que não está bem, né, nesse organismo, e realmente o clareamento dental, especialmente com maiores concentrações, com algumas formulações, algumas marcas comerciais que têm uma formulação um pouquinho diferenciada, acaba realmente gerando mais dor. É uma resposta inflamatória, né? Então, o clareamento dental não é um tratamento só de beleza, né? Não é um tratamento como, estou indo no cabeleireiro para fazer uma massagem capilar, para mudar a cor do meu cabelo, né? A gente sabe que o clareamento dental não é um tratamento inofensivo, ele é um tratamento que está atrelado à dor, a um processo doloroso que o dentista, então, tem que amenizar esse processo, tem que usar uma técnica que seja mais segura. Então, às vezes, a gente vê alguns dentistas até querendo fazer uma overdose de clareamento, né? Às vezes até um pedido do paciente, tem um paciente que chega e fala, eu quero meu dente claro para o final de semana, porque eu vou num casamento, eu vou casar, eu quero meu dente claro em uma semana. E às vezes acaba usando esse produto clareador em excesso, com técnicas inadequadas e causando muito mais danos para essa polpa, né? Então, isso realmente é algo que os pacientes, as pessoas têm que ficar em alerta para que realmente procurem um dentista e que esse dentista também trabalhe com técnicas seguras de clareamento dental, né? Então, é algo que a gente tem que realmente
prestar atenção nessas condutas, nesses protocolos. Isso está sendo realmente bastante estudado, porque a gente procura hoje em dia eliminar esse processo, evitar, diminuir esse processo de dor, e por isso que alguns estudos caminham mais para reduzir concentração de peróxido, reduzir tempo de aplicação, tudo isso com benefício para o paciente, né? Reduzir dor. E chegar no mesmo E chegar numa mesma resposta clareadora, né? Então, às vezes o paciente fala, eu vou pedir para o meu dentista a técnica mais rápida, né? Até pode ser um pouquinho mais rápido, mas a gente não pode colocar a nossa saúde em detrimento da beleza, da estética, né? Então, tem que realmente ser um procedimento feito com segurança. E o clareamento ele pode ser utilizado para qualquer tipo de manchamento ou escurecimento dental ou tem indicações? Existem indicações, né, da técnica de clareamento. Muitas vezes o paciente chega com alguns problemas não só de cor, mas alguns problemas relacionados à forma do dente, algumas cavitações, algumas alterações da superfície desse elemento dental, que a técnica clareadora não tem essa finalidade. A técnica clareadora ela é indicada para aqueles dentes que são naturalmente escurecidos, né? O paciente tem, por uma determinação genética, aquela cor de dente mais escurecida. Então, ele quer deixar o seu dente mais claro, a técnica clareadora é ótima nessa situação, né? Pacientes que com mais idade apresentam dentes mais escurecidos, que isso é natural, né? O processo de envelhecimento causa um escurecimento do dente, né? Esse escurecimento natural com a idade acontece porque vai havendo desgaste dessa parte mais superficial do dente, pela escovação, por alimentos, erosão, abrasão, e, além disso, a polpa, a parte viva do dente, vai produzindo ao longo da vida dentina, né? Então, o dente vai, com o passar do tempo, ficando mais amarelado, mais escurecido. E a técnica clareadora é muito interessante nessa situação também, né? Então, quando os dentes ou são naturalmente escurecidos, pacientes mais velhos que querem clarear os dentes são ótimos candidatos para clareamento dental. Mas existem outros problemas que o clareamento não é indicado, né? Então, tem alguns problemas, alguns defeitos da mineralização do esmalte, com manchas muito mais escurecidas, alguns problemas de formação da dentina. Então, realmente não seriam situações adequadas, indicadas para se fazer o clareamento dental. Tá. E existem comidas e bebidas que acabam induzindo um pouco mais do manchamento, né? Do escurecimento. Quais são essas bebidas e comidas? Então, a gente sabe que um paciente que consome muito café, né, dependendo da região em que vive, né, consome muito chá, chimarrão, açaí, né, então tem esse regionalismo, mas todas aquelas bebidas ou alimentos que são escurecidos realmente acabam contribuindo para um escurecimento em contato, devido ao contato com esses produtos, né. Então, é claro que o dentista vai também entender se essa mancha está depositada de uma maneira mais superficial na estrutura dental, e para isso um procedimento de limpeza, né, uma profilaxia, consegue muito bem remover manchas. Mas a gente sabe que com o consumo rotineiro desses alimentos, algumas manchas podem ficar um pouco mais intrínsecas, mais internas. O clareamento dental também vai ajudar nessa situação, né? Um outro exemplo também é paciente que é fumante, né? Paciente fumante tem a deposição de manchas na superfície. É claro que também essa remoção, essa limpeza superficial, claro que vai auxiliar muito na remoção de manchas, mas o clareamento dental também contribui, né? Antigamente era um mito achar que paciente fumante não poderia clarear os dentes, né? A gente sabe que hoje em dia é seguro paciente fumante clarear os dentes, só que a gente fala que é uma guerra injusta, né? De um lado, o paciente continua fumando e do outro lado, a gente usa o clareador para remover essa mancha, né? Então, é uma guerra um pouco injusta, porque o cigarro, com o passar do tempo, vai acabar vencendo, né, essa guerra. Mas, hoje em dia, até mesmo em pacientes fumantes, também é indicado a técnica de clareamento dental, né? Desde que tenha ali a indicação para isso.
Pessoal, se você estiver gostando aí do nosso Mandicast, deixa um like, não esquece de deixar um like. Se você quiser sempre ficar seguindo e conhecendo os nossos assuntos, também se inscreva no canal. E lembra também que o podcast da São Leopoldo vai estar disponível aqui com esse assunto que nós estamos falando hoje aqui, do clareamento dental. Pegando esse gancho, então, do fumo, existe uma quantidade máxima de clareamentos que eu posso fazer, ou um tempo mínimo entre um clareamento e outro que eu indicado? É importante, por isso a gente fala que é sempre importante o dentista supervisionar esses tratamentos, né? O dentista, na sua ficha clínica, ele vai anotar a cor de dente, apesar do paciente não saber, ou às vezes achar, né, que a cor de dente é tudo igual, né, tudo amarelinho, o dentista sabe que os dentes têm cores diferentes, né? Então, ele tem que anotar, o dentista tem que anotar na ficha qual é a cor de dente que ele chegou, que ele obteve ao final daquele tratamento clareador. Para que uma próxima sessão, uma próxima consulta, daí alguns meses, ano, né, dependendo de cada situação, ele possa fazer a comparação, né? Então, se ele perceber que depois de um ano, né, no retorno do paciente, esse dente escureceu, a primeira conduta é o dentista primeiro fazer uma limpeza, porque muito desse manchamento que ele pode apresentar pode ser em virtude dos alimentos e bebidas que ele consumiu ao longo desse tempo, né? Então, que ficou aderido na superfície que a escova de dente não conseguiu remover. Então, ele vai fazer primeiro uma profilaxia, uma limpeza, ele vai checar novamente a cor. Se houver um escurecimento, né, devido a uma pigmentação interna, devido ali uma deposição mais intrínseca, mais interna desses pigmentos, ele pode repetir a técnica de clareamento. Em geral, ele vai repetir por menos tempo, por menos horas de uso, menos dias de uso, dependendo da técnica que for escolhida. Então, existe sim a manutenção desse tratamento clareador ao longo da vida desse paciente. Então, quais são os principais efeitos percebidos pelo paciente depois do clareamento dental? Então, quando o paciente faz o clareamento, ele pode apresentar duas queixas principais, né? A primeira queixa é relacionada à sensibilidade devido ao uso do produto. Então, como eu falei anteriormente, o peróxido de hidrogênio ele não é um produto inofensivo, né? Ele causa alguns danos. Então, o que o paciente vai relatar como principal sintoma é sensibilidade. Sensibilidade é sentida dependendo aí dos estudos que a gente tem na literatura. Os estudos mostram que em torno de 60% dos pacientes apresentam uma sensibilidade, apresentam uma queixa de dor, né? Então, essa sensibilidade é diferente daquela sensibilidade que às vezes o paciente tem quando toma uma água gelada, que é uma dorzinha leve. Essa sensibilidade relacionada ao clareamento, ela aparece na forma de alguns choques, parece que está dando um choquinho, né, no dente. Claro que essa sensibilidade, quando toma água gelada, quando bate um vento frio, o paciente vai andar de moto, nossa, né, aquele vento frio no inverno, muitas vezes pode também ficar mais exacerbado, né, mas os choquinhos são bem característicos. Então, isso é realmente uma consequência, às vezes, em virtude da alta concentração que o dentista definiu naquela técnica, né? Às vezes, em virtude do tempo de exposição, muito tempo de uso. Então, isso é importante relatar para o dentista para que ele possa, às vezes, mudar o produto clareador, reduzir tempo de uso, usar, se é na técnica com moldeira, usar um dia sim, um dia não, prescrever alguns outros produtos que possam amenizar essa sensação, diminuir essa sensação. Então, esse é o principal relato, né, que é o que o dentista fica realmente mais atento. E um outro problema que a gente observa é uma irritação gengival. Então, também, dependendo do produto que ele vai usar, dependendo da técnica, a gengiva pode apresentar algumas áreas esbranquiçadas, como se fosse uma queimadura, porque o produto realmente tem esse efeito nesse tecido mole, nessa gengiva, né, de promover essa queimadura. Então, o paciente se queixa de uma irritação gengival, uma gengiva, né, que está com uma sensibilidade diferente, e isso pode ser em virtude também ou de excesso de gel clareador na moldeira, né? Então, às vezes o paciente, a hora que foi aplicar o produto na moldeira,
aplicou de uma forma em demasia, extravasou. Então, também é algo que é muito percebido pelos Por isso que é importante o dentista, inclusive no caseiro, estar orientando o paciente. Então, é um alerta que a gente faz. Apesar de ter aí alguns produtos que são vendidos diretamente para o paciente, seja em farmácias, né, seja em drogarias, ou até mesmo é muito comum os pacientes fazerem viagens internacionais. E nos Estados Unidos, em especial, a gente encontra muitos produtos para clareamento de venda direta para o paciente. Às vezes os pacientes voltam de viagem trazendo produtos. Olha, eu comprei isso aqui, eu vou usar. E não tem a supervisão do dentista, né? E isso realmente pode trazer danos para esse paciente, porque o uso não está sendo orientado, né? Então, é um alerta muito grande, né, que é importante fazer, sim. E além disso, a gente vê também alguns outros produtos, né, que têm sido vendidos, como os próprios cremes dentais com agentes clareadores. Às vezes a gente vê alguns produtos um pouco até mais diferentes, por assim dizer, como passar carvão ativado. Então, é mito ou é verdade que esses produtos eles funcionam para o clareamento? Realmente a gente vê muito nas mídias sociais, né? Algumas celebridades fazendo algumas propagandas, né, de alguns produtos para clareamento, alguns cremes dentais para clareamento. Realmente a gente precisa ter alguns cuidados, sim, né? Muitos desses cremes dentais, esses produtos apresentam agentes muito abrasivos, né? Eles não têm um efeito de remover mancha que está lá dentro do dente, né? Que, diferente do que o peróxido de hidrogênio faz, que é remover uma mancha que está dentro do dente, esses outros cremes dentais, eles atuam só na superfície da estrutura dental. Então, isso acaba, muitas vezes, sendo um produto muito abrasivo, levando a um desgaste da estrutura dental. Às vezes, é um efeito, que a gente fala, um efeito mascarado, né? Tem alguns cremes dentais que são escuros, são pretos. Então, o que acontece? O paciente passa aquele creme dental que é preto, né? Faz aquela espuma enegrecida, a hora que faz o bochecho e olha no espelho e fala, nossa, meu dente está branco. Né? Porque é um contraste do produto que era preto, depois faz o bochecho, o dente fica branco, né? Então é um efeito meio mascarado. Então realmente tem que tomar cuidado com esses produtos, né? Tem que ser realmente produtos que tenham já estudos realizados, sejam sempre supervisionados pelo dentista para que tenha segurança no procedimento. E esse do carvão ativado, ele pode ser até muito maléfico, né? Porque ele é muito desgaste muito o dente, pode causar alguns problemas. Realmente tem estudos já na literatura sobre esse produto, outros também em andamento, até pela equipe aqui da faculdade. E a gente observa mesmo, né? Alguns desses produtos têm um grau de abrasividade muito grande, né? Alguns cremes dentais que são chamados de pastas, cremes dentais clareadores, são muito abrasivos. A gente consegue até na mão sentir que ele tem partículas muito grossas, né? Que não vão promover uma remoção de manchas como os cremes dentais regulares, os convencionais, né? Qualquer creme dental tem a capacidade de remover manchas. Só que esses chamados de branqueadores, clareadores, têm um grau de abrasividade muito grande. E realmente pode trazer danos, né? Desgaste do esmalte, um desgaste mais acelerado do que o naturalmente esperado. Então, realmente tem que ter esses cuidados mesmo. E nós vemos também nos consultórios, muitas vezes, o uso de luz LED, de luzes para amplificar ou acelerar o branqueamento, né? O clareamento dental. É mito ou é verdade que essas luzes ajudam? É importante comentar a respeito disso, né? Alguns anos atrás, muitos aparelhos de luz foram colocados no mercado com o objetivo de acelerar o clareamento, aquele clareamento feito no consultório, aquele que o dentista protege toda a estrutura dental e aplica o gel no consultório. Então, essas luzes, laser, LED, mais recentemente a gente tem luz violeta, então vários tipos de lâmpadas foram colocadas, foram oferecidas, né, no mercado para o dentista para que pudesse acelerar esse clareamento dental, né? Como eu falei previamente, né, muitas vezes o paciente quer o clareamento quer deixar o dente claro para daqui 2 dias, 3 dias. Então, essas lâmpadas vieram para acelerar mais, para fazer com que o tempo de aplicação do gel clareador fosse reduzido. No entanto, o que a gente vê hoje em dia, né? Que essas lâmpadas não têm um efeito
o efeito esperado, elas não têm nenhum auxílio, nenhum benefício nesse clareamento. E algumas dessas luzes acabam até levando a maior sensibilidade, a mais danos, né? Muitas dessas lâmpadas geram um aquecimento, e esse aquecimento também acaba levando a maior sensibilidade relacionada ao clareamento dental. Então, tem muitos estudos na literatura hoje em dia que mostram que o uso de luzes, qualquer que seja, né, esse tipo, para acelerar o clareamento, não tem nenhum benefício. Hoje em dia, a técnica que é preconizada é o produto clareador, né, usado da maneira mais segura possível. Então, apesar de muitas vezes o paciente no consultório falar, nossa, meu dentista fez um clareamento com laser, ele está, na verdade, te vendendo um tratamento que não tem uma efetividade esperada. Ele pode até ter o aparelho ali, só que ao invés de trazer maior benefício, está trazendo mais prejuízo, pode causar maior sensibilidade. Então, hoje em dia, a gente não usa nenhum tipo de lâmpada, luz, para se fazer clareamento dental. A luz violeta, né, como eu falei, foi a última que foi aí colocada no mercado para os dentistas usarem. Ela ainda é uma lâmpada, um tipo de luz que está em estudo, né? O objetivo dessa luz é tentar fazer o clareamento sem gel clareador ou com uma concentração de gel bem mais reduzida. Mas são estudos muito iniciais que a gente ainda não recomenda que se faça, né? Às vezes o dentista, aquele mais afoito já quer comprar o aparelho. Aparelho novo, né? Vou fazer com que eu tenha mais vantagens nos meus procedimentos, mas não necessariamente a gente ainda não tem resultados conclusivos a respeito desse tipo de luz específica. Então, hoje em dia, o paciente que quer fazer o clareamento procura o dentista e faça o clareamento com o produto, com o gel. É o gel que clareia o dente. E aí, nós sempre que fizemos clareamento, quando eu fiz, tive muita sensibilidade, viu? Por isso que hoje em dia eu até penso 2 vezes em fazer clareamento, porque tive muita sensibilidade. Mas quando a gente termina o clareamento, era comum, né, alguns dentistas indicam, olha, fique sem beber ou comer as bebidas mais escurecidas por 3 dias, 5 dias. Isso é um mito ou uma verdade? A gente precisa mesmo evitar esses alimentos mais enegrecidos depois do clareamento? Não, né? Então isso é um mito, né? Você não precisa ficar sem comer esses alimentos, né? Isso também era uma ideia que se tinha no passado, né? Porque já que eu estou clareando o dente, eu não vou consumir café, chocolate, chimarrão, né? Açaí, esses alimentos escurecidos. E hoje em dia é difícil até eu falar para um paciente, olha, você não vai comer nada escurecido, você só vai tomar água, comer arroz, né? Tomar uma sopa, um caldo, né? É impossível a gente ficar sem ter o contato com esses alimentos escurecidos. Então, também estudos foram feitos e mostram que não tem necessidade do paciente ficar sem o contato desses alimentos. A dieta tem que continuar de uma maneira normal, né, como o paciente vem realizando. A gente sabe que com o passar do tempo, devido ao consumo desses alimentos, o dente acaba escurecendo. Claro que ele não escurece a mesma coisa que era o dente antes do clareamento dental, né? Isso vai demandar aí meses, né, para que o dente volte a se tornar escurecido. Mas durante o clareamento dental, a gente recomenda para o paciente dieta normal, né? Não tem nenhuma restrição alimentar, sendo seguro. Então, é um mito, né? Existe a continuidade aí da alimentação normal do paciente durante o clareamento dental. Muito bom. Professora Roberta, queria agradecer muito aqui a essa conversa que nós tivemos aqui hoje, conversando então sobre mitos e verdades do clareamento dental, que é uma técnica utilizada pelos cirurgiões dentistas para a estética dos dentes aí. Muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigada. Então não se esqueçam, quem gostou, deixa o like aqui no nosso vídeo, pode mandar perguntas e sugestões também, que a professora Roberta responderá depois. E se você quiser ficar sempre assistindo os nossos programas, se inscreva no canal da São Leopoldo Mandic e também pode encontrar essa conversa lá no seu podcast. Um abraço.